Emagreça sem fome. David Ludwig. Quando estamos acima do peso, ficamos em um verdadeiro dilema. De um lado, as dietas não parecem funcionar. Até perdemos alguns quilos nas primeiras semanas, mas logo eles voltam. Do outro, comer exclusivamente alimentos com baixo teor de gordura é impraticável. Então, o que devemos fazer? O primeiro passo é parar de contar calorias e se sentir péssimo. Você só precisa comer corretamente. Neste livro, David Ludwig explica os equívocos comuns sobre saúde e perda de peso. Através de seus ensinamentos, você verá o que está fazendo de errado na busca do emagrecimento e, mais importante, vai explorar como você pode realmente treinar o seu corpo para processar gordura sem abrir mão de comida saudável e saborosa. Existem muitos mal-entendidos que cercam a obesidade. Ao mesmo tempo em que cada vez mais pessoas aderem a dietas extremas e passam o dia contando calorias dos alimentos e se exercitando em academias, a obesidade parece ser um problema cada vez maior, o que é bastante contraditório, mas a verdade é que ainda há falta de conhecimento sobre essa questão. Por exemplo, a maioria das pessoas costuma ligar o excesso de peso à falta de atividade física, quando, na verdade, o exercício pode até atrapalhar quando você está tentando perder alguns quilos. Exercícios pesados podem deixá-lo com mais fome ou até mesmo encorajá-lo a comer demais. E a genética, embora possa ter impacto no peso corporal de um indivíduo, não explica os problemas de peso da nossa sociedade como um todo. A epidemia de obesidade é um fenômeno bastante recente, começando nos Estados Unidos na década de 70 e se espalhando pela Europa e Japão. Quaisquer mudanças genéticas que possamos ter experimentado não podem ter sido expressas tão rapidamente. Mas a obesidade também não é simplesmente o resultado do consumo de mais calorias do que é possível queimar. As pessoas que acreditam nisso acham que podemos resolver o problema comendo menos, mas isso sozinho não funciona. Assim como não é fácil comer menos, não é saudável priorizar certos alimentos com base em quantas calorias eles possuem. Uma porção de 200 calorias de batatas fritas é muito mais prejudicial à saúde, por exemplo, do que uma porção de 200 calorias de nozes. Mas o mais importante é que você não pode perder peso comendo menos. Você não ganha peso quando suas células têm muitas calorias. Você ganha peso quando seus órgãos não recebem nutrientes suficientes do sangue. E se seus órgãos têm poucos nutrientes, uma dieta com restrição calórica só piora o problema. Ela retarda o seu metabolismo e aumenta o seu apetite. Por isso, um simples plano de perda de peso não o levará muito longe. Alimentos doces e ricos em amido aumentam os níveis de insulina do corpo, o que, por sua vez, faz com que você ganhe peso. Ao ouvir a palavra gordura, qual a primeira coisa que vem à sua mente? Certamente nada bom. Estamos tão acostumados a enxergar a gordura como um vilão que achamos que a culpa de não perdermos peso vem somente dela. Mas mesmo que você substituísse seus alimentos favoritos por alternativas com baixo teor de gordura, isso não significaria que seu peso diminuiria. Tudo está ligado aos efeitos da insulina. A insulina é um hormônio gerado pelo pâncreas que determina como o seu corpo processa calorias. Os níveis de insulina aumentam quando você ingere alimentos, fazendo com que os tecidos do corpo absorvam os nutrientes da corrente sanguínea, glicose dos carboidratos, aminoácidos das proteínas e ácidos graxos da gordura. Esses níveis diminuem algumas horas depois que você termina de comer, permitindo que alguns dos nutrientes armazenados em suas células de gordura entrem novamente em sua corrente sanguínea, fornecendo a energia para o seu cérebro e outros órgãos. Consumir muitos carboidratos refinados, como açúcar processado e amido, faz com que o seu corpo produza muita insulina, e isso, em última análise, leva ao ganho de peso. E como esses carboidratos refinados ou processados nos dão um impulso imediato de energia, nosso corpo tende a pedir por eles, e é aí que ganhamos peso. Em essência, o corpo é inundado com glicose, o que faz com que os níveis de insulina no sangue aumentem. Por sua vez, as células de gordura trabalham para absorver quantidades excessivas de glicose e ácidos graxos para remover todo o açúcar do sangue.
Aqui está o problema. Quando seu corpo fica sem combustível, seu cérebro fica nervoso e faz você pensar que está com fome novamente. Então você vai comer mais. E se você não comer mais, o seu cérebro pensa que os baixos níveis de açúcar no sangue do corpo são um sinal de fome, fazendo com que o seu metabolismo diminua e conserve as calorias que você tem. Por isso, tenha cuidado para não cair na enganação. Muitos dos alimentos com baixo teor de gordura que comemos na esperança de perder peso são, na verdade, ricos em carboidratos, que têm um efeito contrário. A obesidade reflete diretamente no funcionamento do seu sistema imunológico. Quando se é obeso, a resposta imunológica corporal não funciona corretamente. As células de gordura de pessoas obesas estão constantemente estressadas, o que mantém o sistema imunológico em um eterno modo de ataque. E este ciclo desencadeia uma inflamação crônica em todo o corpo. Quando você ganha peso, suas células de gordura também aumentam de tamanho. Uma célula de gordura morre por privação de oxigênio quando atinge um tamanho crítico, o que ativa o sistema imunológico para atacar a célula e consertar o dano. Esta resposta automática do corpo é ótima para quando você se corta, por exemplo, mas quando você está gordo, seu sistema imunológico não está atacando bactérias estranhas e sim o seu próprio corpo. A inflamação crônica pode causar vários problemas de saúde, como o aumento da resistência à insulina. Isso ocorre quando as células de gordura se tornam insensíveis aos sinais do corpo para armazenar calorias para uso posterior, de modo que o excesso de açúcar e gordura permaneçam em seu sangue. Quando o sangue está inundado com excesso de açúcar, o corpo o leva para outros lugares, como o fígado, o obrigando a funcionar incorretamente. E quando os níveis de açúcar no sangue estão altos, o pâncreas secreta ainda mais insulina, o que pode estimular o crescimento celular. Seu sistema de controle molecular pode não ser capaz de conter esse crescimento, aumentando as suas chances de desenvolver câncer. Eventualmente, seu pâncreas fica desgastado por todo esse trabalho extra e começa a produzir pouca insulina. É assim que as pessoas desenvolvem diabetes tipo 2, que, assim como a inflamação crônica, também não pode ser curada com medicamentos. A melhor forma de perder peso é comendo os alimentos corretos, ricos em proteínas e gorduras boas. Se você quer perder peso, esqueça as dietas de baixa gordura ou baixa caloria, pois elas simplesmente não são saudáveis. Em vez disso, a primeira coisa que você precisa fazer é garantir que o seu corpo receba os nutrientes corretos. Se você não comer o suficiente, seu corpo continua dizendo para você comer até que você o faça. Portanto, se você estiver consumindo alimentos não saudáveis, consumirá mais calorias do que o necessário e ganhará peso. Em vez disso, procure absorver uma grande quantidade de nutrientes em porções menores. Certifique-se de ingerir proteína todos os dias. Você também precisa de gordura saudável. As gorduras monoinsaturadas, como as encontradas no azeite de oliva e nozes, as gorduras poliinsaturadas encontradas em peixes gordurosos, ou gorduras saturadas encontradas no óleo de coco. Coma vegetais sempre que possível. Os vegetais são uma fonte poderosa de proteínas e cálcio e ajudam a eliminar o peso extra e a melhorar a composição das bactérias intestinais. A fibra vegetal é boa para manter as bactérias saudáveis no cólon, e os produtos químicos das plantas, chamados polifenóis, diminuem os efeitos dos micróbios nocivos. Pessoas com uma grande variedade de bactérias saudáveis geralmente são mais magras e têm menos problemas de inflamação crônica. É importante ressaltar que o seu corpo não precisa de muitos carboidratos, então coma-os com moderação. Os carboidratos processados podem perturbar o seu sistema imunológico e fazer com que você ganhe peso. Cerque-se de alimentos que irão beneficiar o seu corpo e a sua mente. Uma vez que você saiba os passos de mudar os hábitos de alimentação para melhor, o próximo desafio é desenvolver a autodisciplina para manter esse novo estilo de vida. E a primeira coisa que você precisa fazer é aprender a confiar em seu corpo. Deixe-o guiá-lo e lhe dizer quando comer. Não defina um limite de calorias para você. Seu corpo sabe o que você precisa melhor do que qualquer plano de dieta prescrito.
Portanto, confie em seu corpo e ouça suas dicas de fome. Você também não precisa medir constantemente seu progresso. Não se preocupe em registrar diariamente as medidas ou o peso do seu corpo, pois isso só causa estresse. Em vez disso, pese-se uma vez a cada 2 semanas. Aceite que você também enfrentará momentos difíceis. Momentos difíceis ocorrem quando você se sente tentado a voltar a hábitos prejudiciais à saúde. Você pode desejar uma barra de chocolate após um dia difícil no trabalho, por exemplo. Prepare-se para esses momentos, identificando os motivos pelos quais deseja um estilo de vida mais saudável. Você pode até escrever esses motivos e colocá-los em um lugar onde possa ver sempre que se sentir tentado. Você também pode fazer alguns planos se, então. Planeje com antecedência para as noites em que chegar tarde em casa e não tiver energia para cozinhar. Compre vegetais pré-cortados, por exemplo, para que o tempo entre a fome e o ato de fazer uma refeição saudável em casa seja curto. Outra coisa crucial para se manter motivado é ter uma cozinha organizada e bem abastecida. É muito mais divertido preparar refeições saudáveis quando você tem em mãos todos os ingredientes de uma boa receita. Portanto, jogue fora todos os alimentos ruins e tentadores. Livre-se de produtos ricos em carboidratos, as guloseimas e produtos cheios de açúcar, arroz branco e laticínios desnatados. Em vez disso, abasteça sua cozinha com frutas tropicais congeladas, adoçantes como mel, produtos de leite integral, nozes, sementes e chocolate amargo. Isso é o que você quer quando está com vontade de comer um lanche. Seu novo estilo de vida mais saudável começa com a redução dos níveis de insulina do seu corpo. A primeira fase para se tornar mais saudável é entender os seus desejos, mas sem enfiar o pé na jaca. Por 2 semanas, tente cortar todos os alimentos que possam desencadear os seus desejos. Aqueles itens que fazem com que o seu corpo produza muita insulina. Normalmente são os alimentos que incluem produtos à base de grãos, batatas e alimentos processados com adição de açúcar. Em vez disso, opte por comer alimentos de verdade, como legumes e vegetais ricos em amido. Escolha gorduras saudáveis, como azeite, nozes e abacate, e alimentos ricos em proteínas, como peixes, ovos e queijo. Esses alimentos, quando consumidos com moderação, devem satisfazer a maioria das necessidades nutricionais do seu corpo. Em geral, você precisa buscar uma dieta que contenha 50% de gorduras, 25% de carboidratos e 25% de proteína. Comer bem também significa pegar leve. Isso quer dizer que você deve comer a quantidade certa de comida para você. Se você se sentir satisfeito antes de terminar o prato, é importante que pare de comer. Ou, se ainda estiver com fome depois de terminar, você deve comer mais. Una a sua nova alimentação ao exercício físico. No início, basta uma caminhada diária. Se você já vai à academia regularmente, reduza a intensidade do treino em 1/3 e não esqueça de beber muita água. Treine as células de gordura do seu corpo para lidar com os carboidratos de maneira adequada. Para habituar as suas células a carboidratos saudáveis, você deve introduzir gradualmente os carboidratos de volta em sua dieta e ver como o seu corpo responde. Isso é um processo mais longo que pode durar 1 mês, 6 meses ou até mais. Neste ponto, suas células devem ser um pouco mais responsivas à insulina após a primeira fase da sua dieta. Então, treine-as ainda mais reintroduzindo carboidratos não processados, o que aumentará um pouco os níveis de açúcar no sangue do seu corpo. A proporção de nutrientes que você deve buscar neste estágio é de 40% de gorduras, 25% de proteínas e 35% de carboidratos. Experimente comer grãos inteiros, vegetais ricos em amido, frutas tropicais ou mel. Você pode comer arroz integral, aveia ou quinoa 3 vezes por semana, mas não mais do que 1 vez por refeição. Meia xícara de milho cozido, inhame ou batata doce também é uma adição saudável. Tente evitar comer grãos e vegetais ricos em amido na mesma refeição. Se os seus desejos aumentarem durante esse período, os níveis de insulina do seu corpo podem ser os culpados. Coloque-os novamente sob controle, reduzindo a ingestão de grãos e carboidratos e comendo mais gorduras e proteínas. Não seja duro consigo mesmo.
Se você escorregar e comer demais em um dia, tudo bem, apenas não desista. Aceite esse revés como outra parte da sua jornada. Se você se sentir mal por causa de seus erros, você se desviará ainda mais. Esses momentos são oportunidades para aprender mais sobre você e seu corpo. O exercício é uma boa maneira de fortalecer o seu corpo e queimar o excesso de carboidratos. Também aumenta a sensibilidade à insulina. Portanto, além da sua caminhada diária, faça meia hora de atividade física moderada, como praticar yoga, fazer uma caminhada leve ou uma corrida fácil. Reduza o estresse e coma com atenção. Uma vez que você entende seus desejos e habitua seu corpo com a ingestão de alimentos saudáveis, você passa a ser capaz de escolher conscientemente os melhores alimentos para você e aplicar as lições que aprendeu em sua vida diária. Nesta etapa, você pode começar a reintroduzir lentamente alguns carboidratos processados e doces em sua dieta. Faça isso com um alimento por vez e não coma mais do que 2 porções de carboidratos por dia. Você pode saborear um pouco de pão com sua omelete de manhã, por exemplo, ou um prato de massa leve para o jantar. Se o seu corpo não se sentir bem depois, você sempre pode voltar para a fase anterior para colocá-lo de volta nos trilhos. Seu objetivo, neste ponto, deve ser consumir uma dieta de 40% de gorduras, 40% de carboidratos e 20% de proteína. Suas células ficarão mais sensíveis à insulina novamente quando você cortar os carboidratos processados de sua dieta. Então, você não precisará comer tantos carboidratos para se sentir satisfeito, contanto que coma com atenção. Evite comer em frente à televisão ou ao computador. Coma devagar e concentre-se na comida. Tente evitar conversas estressantes enquanto come, pois o estresse pode fazer você comer demais. Se você estiver se sentindo estressado, tente fazer alguns exercícios leves, como dar uma caminhada. Incorpore atividades ao ar livre em sua vida diária, seja nadar no oceano ou passear em um quarteirão arborizado do bairro. Não tenha medo de lanchar entre as refeições. Considere lanches saudáveis, como, por exemplo, hummus acompanhado de vegetais ou sementes de abóbora misturadas com azeite, pimenta em pó e sal, assado por 10 minutos. É importante comer com atenção, mantendo os seus níveis de estresse sob controle. Por isso, nada de distrações enquanto faz as suas refeições. Assistir televisão, por exemplo, pode fazê-lo comer mais rápido e dificultar o sentimento de saciedade. A plena atenção é uma parte importante para manter o controle de seus desejos. Neste livro, você aprendeu que contar calorias, passar fome ou seguir uma dieta extrema de baixo teor de gordura são, de longe, os caminhos mais difíceis a seguir para um emagrecimento saudável e duradouro. Sintonize seu corpo, em vez de trabalhar contra ele. Treine suas células para processar gordura com mais eficiência, recalibrando sua dieta com alimentos nutritivos e estando ciente do que o seu corpo realmente precisa.